Voltei. Tá, o que aconteceu? Ele mostrava pra mim que eu tinha mais 1 minuto, aí eu ia completar lá, finalizando, e ele foi cair sozinho. Aí a live caiu sozinha antes de completar o tempo que eu tava ali, que tava mostrando. Aí ele me deu a opção de baixar pro IGTV. Então tá no IGTV a live que a gente acabou de fazer. E então eu tava falando. Você quer continuar falando mais um pouquinho ou você quer que a gente finalize e marque outro dia? Pode ser. Pode fazer essas perguntas aí. Porque aí tá, o que eu estava falando era que em relação da prática clínica, que é importante, conta mesmo a do Brasil, e importante ter menos, não mais do que 3 anos sem Exato. praticar. Quanto mais No recente, caso, melhor. por exemplo, no Depois meu caso, eu estou sem praticar. Eu estou desde 2018, vou fazer 3 anos já no que vem, então minha chance já fica diminuída, mas também não sei se eu vou revalidar ainda, que é outro assunto. Mas assim, isso não é, isso é contornável, porque assim, eu vou explicar assim, o reasoning dos 3 anos. Mesmo o médico canadense, formado aqui, tudo aqui, se ele ficar 3 anos sem trabalhar, ele tem que ser retreinado. Uhum. E Não, aí, eu acho que faz sentido mesmo. Faz todo sentido. Eu. então, assim, a gente acha, não é só pra gente, é pra qualquer canadense. O college aqui é Uhum. bem, então, se ele ficar 3 anos sem. Então, se você tiver 3 anos, você tem algumas opções. Se você estiver em BC, você vai procurar um observership. Se você tiver. Tem gente que não consegue, volta para o país de origem e trabalha. Outra coisa que eu vou colocar é que eu ouvia isso e ainda escuto o pessoal falar assim: é só ir no Brasil nas férias e dar uns plantõezinhos. Não é verdade. Uhum. Porque eles vão perguntar, tipo assim, quanto tempo você trabalhou, né? Por quanto tempo, que nível de responsabilidade, o que você estava fazendo. Então, assim, você ir lá no Brasil de férias, dar 3, 4 plantões, não funciona como experiência clínica Não. recente. O pessoal está perguntando aqui quanto tempo. Existe uma carga horária? Eles controlam e saber se o seu observe foi tipo 20 horas Não tem, semanais? não tem. Não tem alguma Não coisa tem. É falando. assim, muita gente faz vários de período curto. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, eu acho que a maior parte. E aí vai uma vez por semana, um período. Eu ia 20 horas por semana, mas isso aí fui eu. Eu Uhum. fiz um compromisso. A minha ideia inicial era ir 2 dias. E aí, no fim, eu acabei indo todo dia por vários motivos. E Eu me também. dei muito bem com a minha supervisora. Uhum. Eu acho que ela, não sei qual foi a experiência anterior dela, mas assim, eu acabei sendo outra pessoa atendendo. Uhum. E a gente acabou aumentando muito o volume da clínica porque eu estava lá. Assim, como eu já tinha experiência e muita coisa eu fazia, assim, ela fazia muito pré-natal, muita coisa, então muita coisa eu já fazia. Tinha umas coisas que eu não fazia na prática clínica, mas assim, que eu tinha experiência anterior da faculdade, tipo puericultura. E Uhum. aí você vê 1, 2 vezes e ela estava na sala do lado, qualquer coisa eu perguntava, porque sempre eu passava o caso no fim. Então, eu gosto muito da parte de psiquiatria, de saúde mental, que, assim, quem é geral sabe que a gente faz muito no consultório. Então, eu tive a oportunidade mesmo de me aprofundar mais nisso, eu fazia muito. Então, Uhum. acabou que aumentou muito o volume e eu sou apegada, eu adoro as relações. Então, assim, eu É acabei clínica, né? É clínica mesmo. Então, eu acabei que assim, os pacientes esperavam que eu estivesse lá. Ela não, eu ia se eu quisesse, mas eu me sentia na obrigação. Ela me tratava tão bem e ela me deixou tão à vontade, assim, até tipo da GO, que ela sabia que eu era, ela discutiu os casos comigo, não de igual para igual, mas ela sabia que eu sabia mais daquilo, entendeu? Uhum. E ela não tinha, ela é AMD também, revalidou, ela sabia toda a dor do processo. Ah, que bom. É bom quando a gente consegue, quando pessoas boas assim aparecem no caminho da gente, né? Então, mas assim, não é obrigado, não é muita gente, mas eu tenho certeza que contou muito para minha aplicação, porque mostra consistência, mostra que você é Uhum. confiável, Com que você certeza. tem comprometimento. Eu não pensei assim na época, assim, eu não fiz isso por isso, não, eu fiz naturalmente. As minhas cartas de referência foram muito fortes, porque a gente conhecia Você uma... tem acesso? Você consegue ver o que as pessoas escreveram de você? Não precisa falar, Não, não. Mas é teoricamente só você não pra. pode ver, mas eu tenho certeza que foram fortes. Assim, Uhum. eu não vi, mas eu sei que Com foram. certeza. E a gente sabe o tanto que você é competente e tudo, né?
Deixa eu ver aqui mais umas perguntinhas. A gente tinha falado. Ah, tá. O Observer. Ele não é pago, não é pago ou depende da província? Você recebe dinheiro ou é só voluntário? Então, aqui em BC, lá em BC você não paga, mas também não é paga. Tá escrito lá que você não pode ser remunerado, né, no caso. E, então, assim, eu tinha colega que dizia assim, você tá doida, você vai todo dia para não ganhar nada, ficar trabalhando de graça. Então, assim, depende muito de como você enxerga. Eu não via assim, eu via de outro jeito. Eu estava treinando para as provas, porque tudo que cai na prova prática, eu via todo dia. Tudo aquilo que eu não tinha experiência, tipo de MSK, que é músculo esquelético, que é o ortopedista que faz no Brasil, o clínico aqui faz quase tudo, né? Então, muito problema de ombro, problema de quadril, a parte de psiquiatria toda. Então, eu achava, em vez de eu estar pagando o curso, eu estava fazendo assim. Com certeza. Você Não, tá a experiência clínica e a carta de inglês. referência que você ganhar, olha a recompensa que você já teve, já passou Então, na você tá residência. fazendo inglês, eu tinha supervisores extremamente supportive, então eles ficavam, minha supervisora dizia todo dia para mim, porque é um processo terrível e você tem muita dúvida. Então, ela todo dia dizia, eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza. E assim, é bom ter alguém, e não era da boca para fora, assim. É bom ter alguém que olha, até porque ela tinha experiência com a MD, ela passou pelo processo, ela seleciona a MD na ABC, então, e eu tive o meu outro preceptor também. Então é bom ter alguém que tem percepção do processo e que olha e fala, não, você está indo no caminho certo. E na hora da aplicação, Family é basicamente a respeito de as relações longas e duradouras. E aí, assim, se eu precisasse de carta de paciente, eu teria. É que não tem. Mas se eu precisasse, teria. E eles usam muito exemplo aqui, né? Nas cartas. Até a gente tem que aprender a usar, que a gente não tem esse costume no Brasil. Você conta uma historinha para poder exemplificar o que você quer falar. E aí eles usaram exemplos de pacientes que eu atendi nas cartas. Assim. Ótimo. Então, não é obrigado, não tem tempo mínimo, mas eu acho assim, que isso é comigo, muita gente pede. Pedir uma carta de uma pessoa que você ficou um turno na semana por um mês, eu não acho que assim, essa carta, até a emoção que o seu supervisor coloca na carta não é a mesma. Quando eu não passei em BC, a minha supervisora ficou muito mais arrasada do que eu. Ela ficou inconformada. Então, assim. E um vínculo, né, Silvia? Foi um ano, um vínculo, 20 horas semanais, e ver a sua consistência, dedicação. A pessoa, né, torce junto. Com certeza. Assim, ela fez coisas tipo, a filha dela estava aplicando também. Não aqui, ela não quis voltar. Ela é MD também, mas ela foi para os Estados Unidos e aplicou para a Family. E ela compartilhou as coisas da filha dela, tipo, personal statement, para eu me embasar. Sim, ela foi uma mãe. Muito gente boa. Então, assim, depende de como você olha. Eu acho que também como você olha e como você enxerga as coisas, muda o feedback que você tem também. Então, essa coisa da energia que você sempre fala, né? Se você acha que tá Lei da atração, galera. Se você positivo, acha que tá gratidão. que eu achava que assim, ela tava me fazendo meu vizinho, que não é médico, dizia assim, nossa, ela tava explorando. Eu falei, você não consegue entender nada. Não, é a maneira que você percebe. Tá tudo nos olhos de quem vê. Então é a maneira que você interpreta aquela situação. Você interpretava de uma maneira boa, internalizou isso como uma oportunidade. Com certeza. E a outra coisa que eu vou falar, que me disseram quando a gente está no processo, assim, é claro que você precisa de notas boas. Mas o que vai definir seu processo não são notas fenomenais. Você precisa, porque tem os screens que eles não vão nem olhar a sua aplicação sem aquelas notas, porque vai ter as notas de corte, né? E isso é bem específico lá na maior parte das vezes, né? BC é meio nebulosa, mas na maior parte das vezes isso é específico no site do Carmes. Mas se você não tiver, se você tem uma nota razoável, competitiva, e perguntarem o que é competitivo, eu considero que você tem que ter pelo menos um desvio padrão para você ser bem competitivo, para ser assim mais seguro. Porque tem a mediana, que tá todo mundo ali, um desvio, você fica acima de acho que quase 80% do povo, né? Nem lembro direito. Olha lá na curvinha de Gauss.
e um desvio padrão acima, porque quando sai a nota, eles dão a média e dão o desvio padrão. Então, você tem uma nota, um desvio padrão acima. O meu I era 2 desvios acima e o meu Q1 era um desvio acima. O NAC não era um desvio. Eu nem lembro. Mas isso aí é onde que a gente vê lá no site do MCC. Do MCC. Ah, tá. E de cada prova eles notas, têm a curvinha e tem a média, a mediana. Tem a média e tem o desvio padrão. E aí você vai ter e tem o score lá. E no Carmes eles vão ter os critérios mínimos. Por exemplo, para a Family esse ano, você precisava ter pelo menos 412 no NAC. Se você não tiver, o computador vai excluir. Sua aplicação não está olhada. Mas isso aí para alguns locais? Para algumas coisas. Isso é para a Family. Por exemplo, a Internomed não tem, para as outras não tem. Mas para a Family isso acontece em todos os locais? Todos os mates? Não, aqui acontece em Ontário, porque Ontário tem, tipo... Tem 85 vagas, mas eu acho que tem 1.500 aplicações. Eles não vão olhar 1.500 aplicações. Então, eles selecionam em torno de 300 para olhar. Ah, tá. E aí, 300... onde eles liberam isso, esse mínimo? Eu vou olhar só... Eles liberam essa informação. Só vai passar quem tirar no mínimo 412, por exemplo, no NAC. Exato. Só 412. E aí eles dizem assim, não quer dizer que você tem 412 vai ser chamado, porque depende do pool que está aplicando. Aí onde que você encontra isso? É no site da universidade? Do Carmes. Do próprio Carmes tem de cada local. Só que eu não sei se está online, porque ele sai, né? Ele vai entrar online de novo, provavelmente em setembro, outubro. Eu comecei a fuçar o site do Carmes, é bem confuso no começo, mas confuso. Eu também tentei entender. Tá adaptando, mas até para as vagas, assim, eu fico confusa quando eu vejo aquelas tabelas, aquele PDF, aqueles negócios lá. Eu fico, gente, mas eu não consigo entender quantas vagas tem em cada local para MD. Você tem que olhar assim, ó. Você pode abrir, você vai abrir R1, porque lá tem assim, R1 e tem um negócio que chama FM e M, que eu ficava, será que quem vai aplicar para Family tem que olhar assim? Mas esse FM lá é para as vagas de R3, de Family. Então, você entra no R1, quando você abrir no R1 vai ter assim, vai abrir a First Iteration primeiro. E aí isso também que eu não entendo. O que é esse negócio de First Iteration? Tem duas aplicações. A primeira, que ela fecha em novembro e a restada é em março, geralmente. E aí, quando sai o resultado, tem umas vagas que sobraram. Porque aqui, tipo, pode ter que não... Quando você faz, é assim, ó. Tem lá o pool de aplicantes. Aí você faz, eu apliquei... Aqui em Ontário, eu apliquei para... acho que 83 vagas. Aí, por exemplo, aí você faz a sua escolha. A minha primeira escolha era Ottawa. Então, a minha primeira escolha é Ottawa. Aí, quando tiver o match, a Ottawa também vai fazer, as universidades fazem as escolhas. Os meus candidatos são esses. Uhum. E aí, ele vai pegar, tipo assim, a minha escolha e vai ver se eu tô lá na da universidade. Vamos supor que eu não entrasse em Ottawa. Aí, ele pega a minha segunda escolha... Eu acho que era McMaster, não lembro. Aí ele vai lá na McMaster e olha, vê se eu tô na lista da McMaster. Se eu tiver, aí eu faço match. Então é importante também outra informação. Quando você faz a sua lista, bem mais à frente, né? Você bota pelo lugar que você quer ir, não pelo lugar que você vai passar. Porque se por acaso você botar, tipo assim, eu acho que eu não passo em Ottawa, a minha chance aqui era pequena, por exemplo. Uhum. Eles pegam mais recém-graduado. Eu acho que eu não passo em Ottawa, então eu não vou botar Toronto primeiro, porque tem mais vaga. Não é assim que funciona. Você tem que botar o lugar que você quer, porque prioriza a sua lista e vai lá bater com a universidade. Se você queria, por exemplo, aqui e botou primeiro Toronto, pode ser que Toronto tenha ali ranqueado em primeiro. Só que como você não ranqueou Toronto em primeiro, se a McMaster escolher, aí pronto, você vai fazer match para sua primeira escolha, que você colocou lá no ranking, entendeu? Então, você ranqueia não pela sua chance de passar. Porque você ranqueia pela sua escolha. Onde é que você quer ficar. A sua prioridade. Porque o algoritmo deles vai fazer com que você vá para o lugar que você escolheu, obviamente, se aquele lugar ele escolheu também. Entendi. Uhum. Silvia, outras perguntinhas aqui. Então, sobre recurso, né? Sobre as fontes de estudo. Seria mais o Canadá KeyBank, o Toronto Notes. Isso varia tanto, assim. Eu achei que para o II, o Canadá KeyBank me ajudou muito.
Quando eu fiz o Q1, eu já achei meio inútil. O Q1, para quem olhar lá, tem duas fases, né? Tem duas partes. A de manhã é uma prova objetiva. São 210 questões em 4 horas. Então, assim, o inglês conta, porque você tem que ser rápido no gatilho. Uhum. Eu estudei, e à tarde tem umas questões que eles chamam de CDM, que é Clinical Decision Maker, que eles dizem que é subjetiva, mas assim, não é de escrever, é completar. Tipo, tem para você botar os exames que você vai pedir, ou dar diagnósticos diferenciais, ou conduta, mas assim, são coisas pontuais, não é? Que você Não vai é para escrever. discursar, tipo, não é Não escrever é um questão de discursivo. Não, É não só é. escrever. Pós-diagnóstico, você coloca 5 opções, essas Então, coisas. aí eu estudei, quando eu comecei a estudar, eu estudei em grupo para o Q1. Eu gosto de estudar em grupo, resolvendo questão. Eu lembro muito que as pessoas falam. Eu também gosto de estudar em grupo e estudar por questão. A gente estudava online mesmo, não era muita coisa, não. Eu já tinha estudado o conteúdo todo para ir sozinha, então a gente se reunia 2 vezes por semana, tipo 2, 3 horas. A Renata estava fazendo mestrado, a outra estava com a filhinha bem pequenininha. Eu e a outra tínhamos 2 filhos, então a gente reunia o que dava e a gente resolvia a questão. A gente fez todas as CDM do Canada Key Bank. Eu achei que elas mais confundiram do que... Elas não têm nada a ver com a prova. Nada, nada, nada a ver com a prova. E aí depois As questões de quê que não tem nada a ver com a o prova? Canada Key Bank é a CDM, que são as Clinical Decision Maker, que é a parte que seria subjetiva. Uhum. Eu achei bem confuso, então eu não faria de novo. Mas tem gente que acha que ajuda. Aí você indicaria o quê no lugar? A gente estudou, eu tinha assinatura do Banco Americano e World Step 3 e a Renata tinha do Step 2, Clinical Skills, Clinical Knowledge. Eu fiz esse banco tipo 70%, 80% do meu e a gente fazia questão junto também. Uhum. Por que eu acho que o banco melhor é o Step 2? A gente fez eu assinei o TRI porque a gente estava estudando junto e o TRI tem uns casos interativos. Como a gente estava no processo de fazer o NAC também, a gente achou que ia ser interessante para o CDM. É um perfil diferente, mas eu acho que ajudou. Então a gente fez todos esses casos do Step 3 também. E aí quando a gente fez as questões objetivas do eWord, elas não têm nada a ver com a prova. Mas assim, o banco O que é o eWord? é um banco de questões americanos. Ok. Então, esse eWord é diferente do Step 1 e Step 2. São duas coisas diferentes. Não, Step 2 é a prova e o eWord é o banco que prepara para a prova. Para essas provas. Okay. É o banco, eles chamam acho que USMLE, acho. Então, o Step 2 é melhor para estudar. Eu fiz o Step 3 mais pelo banco interativo, não precisa para o Q1. Eu não sabia na época, mas para quem vai fazer, tem o site do Royal College do Canadá, ele tem uma seção de ética que tem uns casos fantásticos para estudar a parte de ética. E a gente usou o Toronto Notes como base. Então tem alguns capítulos que eu li inteiros. Eu li a parte de psiquiatria inteira, é o melhor lugar, eu acho. Eu li a parte de geriatria. Eu não estudei nada nenhuma vez, nenhuma de GO. Porque eu tinha que estudar o que eu não sabia. Eu não estudei nada de GO nenhuma das vezes. Esse aí que você leu o capítulo inteiro foi em qual lugar? No Toronto Notes. Toronto Notes. Uhum. Eu sou velha, gosto de papel, sou super visual, então eu gosto da página. E eu comprei o Toronto Notes da segunda vez que eu fui estudar. Para mim, valeu a pena. Eu gosto do livro, assim. Eu não risco o livro, mas o Toronto Notes ele é uma apostila, não é exatamente um livro. Então, eu usei highlight, marca-texto. E aí, eu gosto de dicas. No Toronto Notes, eu riscava, assim. Eu fazia, marcava. Então, aquilo me dava uma sensação de accomplishment, assim, que eu tinha estudado. Mas eu li alguns capítulos inteiros, não li inteiro. Depende de como você estuda. Minha colega de estudo, que não é brasileira. Uma coisa que eu aconselho também, fortemente, estudar com pessoas. A IBC tem uma associação de MD que eu acho muito válida. E aí você conecta com outras pessoas, vê pessoas que estão na mesma situação. Eu fiz amigos, excelentes amigos. E assim, é muito bom estudar com gente de outras culturas.
É assim, eu acho fascinante a troca de experiência cultural por si só. Uhum. Mas você, quando você está cansado, você tende a ir para a sua língua mãe. E aí você está morto, acabado, tem que explicar uma coisa. E aí você está cansado, você vai usar vocabulário em português. Quando você estuda com uma pessoa que não sabe português, não tem Você se salvação. força a falar, né? Tem O que falar. seu cérebro não usa, ele nem pensa que tem esse recurso. Mas se a pessoa for brasileira, você vai lá e para estudar. E as pessoas têm uma percepção diferente das mesmas questões. Tem vivências diferentes. Então, assim, para a prova prática eu acho interessante, mas assim, para a prova teórica. Mas para a prova prática eu acho fundamental que você pode até ter um companheiro de estudo brasileiro, mas você tem que ter. Eu recomendo fortemente pessoas de outras nacionalidades. É verdade. Então, boa dica, Silvia. O pessoal tá falando aqui e a Batatinha, eu não, Batatinha Malu, perguntando qual a experiência que você teve em medicina da família. Qual o nome? Foi o Observership que ela fez. O Observership, que é Agora, isso que a gente falou, que em BC é considerado hands-on, considerado como prática médica, mas em outras províncias pode ser que não seja. Por isso que o processo de reabilitação é muito complicado, como a Silvia falou, porque depende muito de província para província. Não é uma coisa que tem um padrão nacional que segue. Não, nos Estados Unidos você vai lá no botão, é um documento para tudo. Aqui você tem que adaptar o seu Adaptar CV cada um, então você tem que saber essas nuances. Cada universidade. Essas nuances, assim, por exemplo, saber que em BC o observership é hands-on e eles vão ser considerados como prática, mas em Ontário não vão. Como é que você vai saber isso? É tendo contato com as pessoas, network. Por isso que essa associação é importante, igual ela falou. Aqui de BC já participei de várias palestras também, muito boa. E a Silvia, inclusive, era voluntária, né, Silvia, na associação. Associação de IMG, né, International Medical Graduates de BC. Então, sempre você tem que focar para onde que você quer imigrar, onde que você vai morar, aí naquele local você tem que procurar aquela associação de médicos imigrantes que sempre vai ter em cada província, na cidade que você tiver. E aí você vai fazer contato com essas pessoas, vai pegando as dicas, vai pegando essas nuances aí, que é só com a prática mesmo, e de cada local, como que funciona. Você vê, tem local aí que considera como filtro o ano de graduação, tem local que considera como filtro a dicas valiosíssimas que você deu aqui, Silvia. A nota da prova, por exemplo, né? A nota do NAC aí. Então, essas coisas que as pessoas não sabem e a gente que está no Brasil fica perdido. E só de olhar o site, você não tem essas informações que a Silvia está passando aqui. Então, Silvia, muito obrigada. Isso aí está ajudando muita gente, vai ajudar muita gente aqui que vai assistir essa live depois também, né? Que vai ficar aí no GTV e tudo. Eu agradeço já desde já pela sua boa vontade. Outra coisa que eu ia falar também, que eu comecei, é que assim, as notas são importantes, mas elas não são tudo. Uma canadense, que era a MD, eu encontrei, saí, porque eu sou entrosada, saio, né? O Josué, não sei se você lembra, que é um brasileiro que fez medicina da família, já é médico aqui no Quebec. Foi lá em BC, lembro, sei. E aí a gente saiu para jantar com ele. Eu, a Maria, bem pouquinha gente, acho que umas... Ele estava com duas amigas canadenses. E na época eu estava nesse processo, meio de, assim, batalhando para ter os requirements para aplicar. E aí ela falou assim para mim, ó, eu vou falar para você, porque toda a MG fica achando que tudo é a prova. E na verdade ela falou assim, a prova, as notas só tem que levar para entrevista. Você tem que deixar de ser papel para ser gente. Né? Você tem que sair, porque assim, se o computador lhe excluir pela sua nota, né, nunca ninguém vai lhe ver. Eu acho, não posso afirmar, né? Mas eu acho que a minha aplicação e outras em BC não foram nem abertas, entendeu? Por causa que já passou pelo filtro, né? Porque passou por algum filtro. Eu acho, não tenho certeza. E aí ela falou, Suane tá aí. Quando chegar na entrevista, o que vai definir é se você é uma pessoa que eles querem trabalhar. Então, uma coisa importante também, eles não acharem que você vai fazer aquilo que você está aplicando, tipo, eu, na verdade, queria mesmo fazer o que eu fiz. E queria muito, assim, eu gosto muito. Quando você sai do país, você acha assim, não, eu abriria mão de ser médico. Eu achei que, assim, eu vou tentar, mas no meio do processo, você fala, não é tão bem assim, sim, depende da pessoa. Meu marido abriu, tá feliz e satisfeito, entendeu? Eu acho que é só no meio do processo que você descobre. Não tem como. Aqui a gente muda de opinião o tempo inteiro. É aquela questão, imigrar não é fácil.
e a gente sempre muda. A gente sempre tem plano A, B, C, D. A gente Tem sempre que está ter. se adaptando. Então, tem muita gente, foi o que a Maria falou também, né? Que passou no Fellow agora. Inclusive, eu quero convidar ela para uma entrevista também. Que ela achou que quando ela saiu do Brasil, né? Talvez eu até não queira ser médica, mas no processo ela viu, não, eu sinto falta da prática. Eu quero sim seguir esse Porque às caminho. vezes você tá tão incomodada com a situação outra que você acha que você abriria mão. Mas assim, uma coisa é você achar e outra coisa é você. E você tá tão empolgada, tipo, você quer sair do Brasil por os seus motivos, N. E aí É, você tá tão empolgada em mudar de país que você nem, na hora do momento, assim, você nem pensa, você só quer ir embora. Quero na ter essa verdade, oportunidade de morar fora. é. E deixa eu ver o que mais que eu tinha para. Então, mas quando chega na entrevista, aí é diferente. Então, assim, você tem que ter um motivo convincente de se você vem de outra especialidade, porque você migrou. A minha transição era Isso aí é muito fácil. importantíssimo. Importantíssimo. Porque, Vejo gente direto mandando mensagem para mim. E assim, de uma especialidade que tem pouquíssimas vagas, por exemplo, neurologia também é muito difícil, né? é. Então, Não, tem pouquíssima vaga para MG. E como é que a pessoa vai passar? A pessoa tem uma especialidade no Brasil, ortopedista, alguma coisa assim. E aí quer vir para cá, as vagas maiores é de Family Medicine. Mas como é que você vai suportar a sua aplicação para Family não, mas Medicine? tudo é possível, porque eu conheço gente que, tipo, agora comigo entrou um cirurgião geral. Na Family Você pode. Medicine. Mas assim, antes de convencer as pessoas, você tem que convencer a si mesmo. Então, eu conheço uma pessoa que tinha notas fenomenais, era de uma área cirúrgica. Eu não acho que essa pessoa estava realmente querendo, ela queria só o título. E apesar de ter notas, as notas muito superiores às minhas. Uhum. E a pessoa não passou, fez a mesma entrevista que eu fiz. Então, se fosse por nota, não tinha como eu ter entrado. Eu entrei para a minha primeira opção e a Uhum. pessoa nem entrou, entendeu? E você acha que é por causa que faltou experiência? Para Não, porque encaixar? a pessoa também tinha clinical trainee de 1 ano em family. Eu acho que no eu interior a pessoa queria uma licença médica no Canadá, não exatamente ser médico de família. E isso, de algum, assim, não era genuíno o seu interesse e a Pela sua, medicina da família. pela medicina da família, e isso Uhum. transparece na entrevista, eles conseguem perceber. Então, Mas como que você acha de uma pessoa de uma especialidade totalmente que não é Family da Medicine e tem uma experiência. No caso, você também era GO, tudo bem, mas, né, mas de uma assim, no especialidade geral, eu vou diferente. E fazer aí, link que eu posso te explicar. E assim, aqui nos Estados Unidos é parecido. No Brasil, a GO faz muita coisa de medicina da família, mais os procedimentos, né? isso. Mas a gente faz o pré-natal, de tudo, a gente faz a parte de saúde da mulher toda. No fim, você é muito psicóloga no consultório também, então você faz um pouco de Uhum. estudo do sono. Se você for um GO, você faz uma parte de estudo do sono, depressão, ansiedade. Eu É. nunca tive É tudo. mais fácil, realmente é mais fácil de encaixar, de suportar do que um cirurgião, por exemplo. Né? Um Mas você cirurgião que quer pode fazer dizer medicina como da família. cirurgião, você pode dizer como cirurgião, eu achei que era isso, mas eu sinto falta dessa coisa do vínculo, de estabelecer vínculo. Você pode dizer que é uma coisa que faltava, que você quer. Mas eu acho que vai ser fundamental fazer algum tipo de prática na medicina da família, seja um observe, seja alguma coisa, né? Não, com certeza. Assim, o que eu estava dizendo que você tem que focar, eu acho que você tem que, por exemplo, eu não fiz nada na minha aplicação para GO. Porque, na verdade, não era. Eu apliquei no fim, mas não adianta. Então, acho que você tem que gastar sua energia naquilo que, se eu se vir, tem que ser convincente. Até porque Uhum. você está correndo contra o tempo. E tem a questão do dinheiro. Então, É. não dá para você fazer. Tipo, não dá para você fazer. Até me ofereceram, assim, nesses contatos, o cara que é o chefe do departamento da GO de BC. E a pessoa me disse assim: se eu te indicar, eu tenho certeza que ele pega. Só que assim, eu tava fazendo as provas e ela me disse: só que você tem que ter tempo, porque ele vai querer que você participe e tal. Eu tava fazendo as provas, eu tava fazendo o clinical observership. Eu falei: não vou largar uma coisa que eu já assumi. Então, assim, não dá para tirar para todo lado, porque tem a questão do tempo que tá correndo. Você tá Isso. assim. Você tem que fazer um balanço muito grande entre o tempo que você demora para estudar, porque as provas, como você disse, têm tentativas limitadas Isso. e você precisa de uma certa nota,
mas também você não pode ficar para sempre nesse projeto, porque senão suas chances vão cair. Uhum. Mas nada é impossível. Tem um brasileiro que passou para a única vaga de plástica do Canadá. Não, impossível não é. A gente sabe que é difícil, mas impossível não é. Existem as vagas, existem pessoas que conseguiram, existem caminhos, existem, né? Mas eu acho que a gente precisa ter pé no chão, porque difícil não tem para todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Então é preciso entrar realmente assim, com consciência, sabendo de tudo isso, do dinheiro envolvido, do tempo que vai ser gasto, né? Do suporte mesmo emocional, se você precisa disso mesmo, será que você precisa revalidar, né? Ou será que uma outra opção, você poderia ter uma outra opção, né, na sua vida? Ou você acha que você é dependente disso, né? De praticar da forma assistencialista, na clínica mesmo, de prescrever, de estar indo, de estar. Então, é preciso pensar realmente em todos os lados para você estar entrando com consciência nesse caminho. Então eu assim, como mensagem final, eu acho que você tem que ter um planejamento extremamente bem feito, financeiro, emocional, e assim, esse processo ele não é fácil. Eu sou uma pessoa, não sou tipo convencida, mas eu sou uma pessoa, tipo, eu tenho a minha jornada, como é que eu diria? Você é uma pessoa dedicada e focada. E não era isso que eu queria dizer. Eu sempre fui comprometida com certos princípios. Então, assim, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Mas o processo é tão difícil que você começa a se questionar. Tipo, você é no Canadá, você não é ninguém. Uhum. Tem gente que vira pra você, eu ouvi isso. Tipo assim, eu não sei nem se vocês terminaram a medicina. Como assim? A gente fez a verificação de credencial. Se eu tô aqui, eu fiz medicina e fui reconhecida pelo país de vocês. Mas assim, é desse nível. Nossa. Não é todo mundo, mas você chega a ouvir isso, entendeu? Uhum. A população em geral, não. Acho que a população é super respeitosa. Mas assim, tem os médicos canadenses, como em todo lugar, eles querem como é que diz? É proteção de mercado, entendeu? Então você tem que... E as provas são difíceis. Não são impossíveis e não é a parte mais difícil, mas assim, é um processo, você está sempre correndo, e tem que fazer a prova, tem que fazer isso, tem que fazer outra prova, tem que... É muita coisa. Um conselho, então, assim, tem que ter planejamento. Planeja a longo prazo, mas foque no próximo passo. Uhum. Você não pode ficar pensando só na quimera lá no fim. Pensa só numa das cabeças, assim, que você tem. Então, o que eu tenho para o próximo passo? Meu próximo passo é conseguir o PR. Que eu acho que deveria começar assim, esse planejamento ele tem que partir antes de tudo, porque se você não consegue fazer nada. E o processo vai mudando. Então, o meu próximo passo é conseguir o IELTS. Então, planeje, veja tudo que você precisa fazer, faça um timeline razoável. Mas seja produtivo em cada momento, né? Faça valer aquele presente. No próximo passo, porque aí você foca naquilo ali e você tem a sensação de ter atingido aquele ali. Uma coisa assim, tangível, né? Porque são vários. Não fica, senão você vai se desgastar muito. É um processo de muito longo prazo. Faça planejamento financeiro bem feito, assim. Para quem é recém-formado, a gente não tem o luxo de ter o PA. Então, depende muito do que você quer. São decisões muito individuais. Mas se o meu foco fosse imigração, eu iria trabalhar como médico da família e juntar dinheiro, porque você junta dinheiro e experiência. Uhum. Perguntaram aqui, medicina da família ajuda se a pessoa já é no Brasil? Claro que ajuda. Ajuda. Então, se você já tem um pensamento, igual a Silvia falou aí, se você já quer se mudar de país, eu queria migrar para o Canadá, eu quero praticar lá, se você acabou de formar, dica, entra para medicina da família. Acho que é o que mais tem chance aqui. Tem também outros processos, assim, para você ter licença independente, é esse que eu estou fazendo, né, da residência. Aí você vai ser full license, mas você tem licenças restritas. Você pode vir na especialidade, você já é na especialidade, faz o fellow. Eles também têm preferência por quem é experiência clínica recente, né? Então, é bom que você esteja vinculado a um serviço. Os fellows também... para quem já tem especialidade, eles, assim, tudo é longo prazo. Você aplica, tipo, esse ano para começar daqui a 2 anos. Porque você começa o processo esse ano, o resultado sai ano que vem e aí começa no outro ano. Do fellow, né?
E aí, interessante também, Silvia, outra pergunta aqui. O pessoal às vezes fica assim, é melhor eu ir para o Brasil depois que eu formar para o Brasil, para o Canadá. Melhor eu tentar depois que eu formar, ou melhor fazer residência primeiro? Minha opinião, depois você fala a sua. Eu acho que é melhor fazer uma residência primeiro, inclusive medicina. Voltei. Tá, o que aconteceu? Mostrava pra mim que eu tinha mais um minuto, aí eu ia completar lá, finalizando, e ele foi cair sozinho. Aí a live caiu sozinha antes de completar o tempo que tava mostrando. Aí ele me deu a opção de baixar pro IGTV. Então tá no IGTV a live que a gente acabou de fazer. E então eu tava falando. Você quer continuar falando mais um pouquinho ou você quer que a gente finalize e marque outro dia? Pode ser. Pode fazer essas perguntas aí. Porque aí tá, o que eu estava falando era que em relação da prática clínica, que é importante, conta mesmo a do Brasil, e importante ter menos, não mais do que 3 anos sem praticar. Quanto mais no caso, por exemplo, no meu caso, eu estou sem praticar. Eu estou desde 2018, vou fazer 3 anos já no que vem, então minha chance já fica diminuída, mas também não sei se eu vou revalidar ainda, que é outro assunto. Mas assim, isso não é, isso é contornável, porque assim, eu vou explicar assim, o reasoning dos 3 anos. Mesmo o médico canadense, formado aqui, tudo aqui, se ele ficar 3 anos sem trabalhar, ele tem que ser retreinado. Uhum. Eu acho que faz sentido mesmo. Faz todo sentido. Então, assim, a gente acha, não é só pra gente, é pra qualquer canadense. O college aqui é bem. Então, se ele ficar 3 anos sem. Então, se você tiver 3 anos, você tem algumas opções. Se você estiver em BC, você vai procurar um observership. Se você tiver. Tem gente que não consegue, volta para o país de origem e trabalha. Outra coisa que eu vou colocar, que eu ouvia isso e ainda escuto o pessoal falar assim, é só ir no Brasil nas férias e dar uns plantõezinhos. Não é verdade. Uhum. Porque eles vão perguntar, tipo assim, quanto tempo você trabalhou, né? Por quanto tempo, que nível de responsabilidade, o que você estava fazendo. Então, assim, você ir lá no Brasil de férias, dar 3, 4 plantões, não funciona como experiência clínica recente. O pessoal está perguntando aqui quanto tempo. Existe uma carga horária? Eles controlam e saber se o seu observe foi tipo 20 horas semanais? Não tem. Não tem alguma coisa falando. É assim, muita gente faz vários de período curto. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, eu acho que a maior parte. E aí vai uma vez por semana, um período. Eu ia 20 horas por semana, mas isso aí fui eu. Uhum. Eu fiz um compromisso. A minha ideia inicial era ir 2 dias. E aí, no fim, eu acabei indo todo dia por vários motivos. E também... Eu me dei muito bem com a minha supervisora. Uhum. Eu acho que ela... Não sei qual foi a experiência anterior dela, mas, assim, eu acabei sendo outra pessoa atendendo. Uhum. E a gente acabou aumentando muito o volume da clínica porque eu estava lá. Assim, como eu já tinha experiência e muita coisa eu fazia, assim, ela fazia muito pré-natal, muita coisa, então muita coisa eu já fazia. Tinha umas coisas que eu não fazia na prática clínica, mas assim, que eu tinha experiência anterior da faculdade, tipo puericultura. Uhum. E aí você vê 1, 2 vezes e ela estava na sala do lado, qualquer coisa eu perguntava, porque sempre eu passava o caso no fim. Então, eu gosto muito da parte de psiquiatria, de saúde mental, que, assim, quem é geral sabe que a gente faz muito no consultório. Então, eu tive a oportunidade mesmo de me aprofundar mais nisso, eu fazia muito. Então, acabou que aumentou muito o volume e eu sou apegada, eu adoro as relações. Então, assim, eu acabei... É clínica, né? É clínica mesmo. Então, eu acabei que, assim, os pacientes esperavam que eu estivesse lá. Eu ia se eu quisesse, mas eu me sentia na obrigação. Ela me tratava tão bem e ela me deixou tão à vontade, assim, até tipo da GO, que ela sabia que ela discutia os casos comigo, não de igual para igual, mas ela sabia que eu sabia mais daquilo, entendeu? Uhum. E ela não tinha, ela é AMD também, revalidou, ela sabia toda a dor do processo. Que bom. É bom quando a gente consegue, quando pessoas boas assim aparecem no caminho da gente, né? Então, mas assim, não é obrigado, não é muita gente, mas eu tenho certeza que contou muito para minha aplicação, porque mostra consistência, mostra que você é confiável, Com que certeza. você tem comprometimento. Eu não pensei assim na época, assim, eu não fiz isso por isso, não, eu fiz naturalmente.
As minhas cartas de referência foram muito fortes, porque eles me conheciam. Você tem acesso? Você consegue ver o que as pessoas escreveram de você? Não precisa falar, não. Teoricamente, só você não pode ver. Mas eu tenho certeza que foram fortes. Assim, Uhum. eu não vi, mas eu sei que foram. Com certeza. E a gente sabe o tanto que você é competente e tudo, né? Deixa eu ver aqui mais umas perguntinhas. A gente tinha falado... Ah, tá. O Observer. Ele não é pago, não é pago ou depende da província? Você recebe dinheiro ou é só voluntário? Então, aqui em BC, lá em BC você não paga, mas também não é paga. Tá escrito lá que você não pode ser remunerado, né, no caso. E, então, assim, eu tinha colega que dizia assim, você tá doida, você vai todo dia para não ganhar nada, fica trabalhando de graça. Então, assim, depende muito de como você enxerga. Eu não via assim, eu via de outro jeito. Eu estava treinando para as provas, porque tudo que cai na prova prática, eu via todo dia. Tudo aquilo que eu não tinha experiência, tipo de MSK, que é músculo esquelético, que é o ortopedista que faz no Brasil, o clínico aqui faz quase tudo, né? Então, muito problema de ombro, problema de quadril, a parte de psiquiatria toda. Então, eu achava, em vez de eu estar pagando o curso, eu estava fazendo, assim. Com certeza. Você Não, tá a experiência clínica e a carta de inglês. referência que você ganhar, olha a recompensa que você já teve, já passou na Você tá residência. fazendo inglês, eu tinha supervisores extremamente supportive, então eles ficavam, minha supervisora dizia todo dia para mim, porque é um processo terrível e você tem muita dúvida. Então, ela todo dia dizia, eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza. E assim, é bom ter alguém, e não era da boca para fora, assim. É bom ter alguém que olha, até porque ela tinha experiência com a MD, ela passou pelo processo, ela seleciona a MD na ABC, então, e eu tive o meu outro preceptor também. Então é bom ter alguém que tem percepção do processo e que olha e fala, não, você está indo no caminho certo. E na hora da aplicação, Family é basicamente a respeito de as relações longas e duradouras. E aí, assim, se eu precisasse de carta de paciente, eu teria. É que não tem. Mas se eu precisasse, teria. E eles usam muito exemplo aqui, né? Nas cartas. Até a gente tem que aprender a usar, que a gente não tem esse costume no Brasil. Você conta uma historinha para poder exemplificar o que você quer falar. E aí eles usaram exemplos de pacientes que eu atendi nas cartas. Assim. Ótimo. Então, não é obrigado, não tem tempo mínimo, mas eu acho assim, que isso é comigo, muita gente pede. Pedir uma carta de uma pessoa que você ficou um turno na semana por um mês, eu não acho que assim, essa carta, até a emoção que o seu supervisor coloca na carta não é a mesma. Quando eu não passei em BC, a minha supervisora ficou muito mais arrasada do que eu. Ela ficou inconformada. Então, assim. E um vínculo, né, Silvia? Foi um ano, um vínculo, 20 horas semanais, e ver a sua consistência, dedicação. A pessoa, né, torce junto. Com certeza. Assim, ela fez coisas tipo, a filha dela estava aplicando também. Não aqui, ela não quis voltar. Ela é MD também, mas ela foi para os Estados Unidos e aplicou para a Family. E ela compartilhou as coisas da filha dela, tipo, personal statement, para eu me embasar. Sim, ela foi uma mãe. Muita gente boa. Então, assim, depende de como você olha. Eu acho que também como você olha e como você enxerga as coisas, muda o feedback que você tem também. Então, essa coisa da energia que você sempre fala, né? Se você acha que tá Lei da atração, galera. Se você positivo, acha que tá gratidão. Que eu achava que assim, ela tava me fazendo. Meu vizinho, que não é médico, dizia assim: nossa, ela tava explorando. Eu falei: você não consegue entender nada. Não, é a maneira que você percebe. Tá tudo nos olhos de quem vê. Então é a maneira que você interpreta aquela situação. Você interpretava de uma maneira boa e internalizou isso como uma oportunidade. Com certeza. E a outra coisa que eu vou falar, que me disseram quando a gente está no processo, assim, é claro que você precisa de notas boas. Mas o que vai definir seu processo não são notas fenomenais. Você precisa, porque tem os screens que eles não vão nem olhar a sua aplicação sem aquelas notas. Porque vai ter as notas de corte, né? E isso é bem específico lá na maior parte das vezes, né? BC é meio nebulosa, mas na maior parte das vezes isso é específico no site do Carmes. Mas se você não tiver, se você tem uma nota razoável, competitiva, e perguntaram o que é competitivo. Eu considero
que você tem que ter pelo menos um desvio padrão para você ser bem competitivo, para ser assim, mais seguro. Porque tem a mediana, que está todo mundo ali, um desvio, você fica acima de, acho que quase 80% do povo, né? Nem lembro direito. Olha lá na curvinha de Gauss. E um desvio padrão acima, porque quando sai a nota, eles dão a média e dão o desvio padrão. Então, você tem uma nota, um desvio padrão acima. O meu I era 2 desvios acima e o meu Q1 era um desvio acima. O NAC não era um desvio. Eu nem lembro. Mas isso aí é onde que a gente vê lá no site do MCC. Do MCC. Ah, tá. E de cada prova eles notas, têm a curvinha média, e tem a média, a mediana. Tem a média e tem o desvio padrão. E aí você vai ter e tem o score lá. E no Carmes eles vão ter os critérios mínimos. Por exemplo, para a Family esse ano, você precisava ter pelo menos 412 no NAC. Se você não tiver, o computador vai excluir. Sua aplicação não está olhada. Mas isso aí para alguns locais? Para algumas coisas. Isso é para a Family. Para, por exemplo, a interna Medicine não tem, para as outras não tem. Mas para a Family isso acontece em todos os locais? Todos os mates? Não, aqui acontece em Ontário, porque Ontário tem, tipo... Tem 85 vagas, mas eu acho que tem 1.500 aplicações. Eles não vão olhar 1.500 aplicações. Então, eles selecionam em torno de 300 para olhar. Ah, tá. E aí, 300... onde eles liberam isso, esse mínimo? Eu vou olhar só... Eles liberam essa informação. Só vai passar quem tirar no mínimo 412, por exemplo, no NAC. Exato. Só 412. E aí eles dizem assim, não quer dizer que você tem 412 vai ser chamado, porque depende do pool que está aplicando. Aí onde que você encontra isso? É no site da universidade? Do Carmes. Do próprio Carmes tem de cada local. Só que eu não sei se está online, porque ele sai, né? Ele vai entrar online de novo, provavelmente em setembro, outubro. Eu comecei a fuçar o site do Carmes, é bem confuso no começo, mas confuso. Eu também tentei entender. Tá adaptando, mas até para as vagas, assim, eu fico confusa quando eu vejo aquelas tabelas, aquele PDF, aqueles negócios lá. Eu fico, gente, mas eu não consigo entender quantas vagas tem em cada local para MD. Você tem que olhar assim, ó. Você pode abrir, você vai abrir R1, porque lá tem assim, R1 e tem um negócio que chama FM e M, que eu ficava, será que quem vai aplicar para Family tem que olhar assim? Mas esse FM lá é para as vagas de R3, de Family. Então, você entra no R1, quando você abrir no R1 vai ter assim, vai abrir a First Iteration primeiro. E aí isso também que eu não entendo. O que é esse negócio de First Iteration? Tem duas aplicações. A primeira, que ela fecha em novembro e a resultado é em março, geralmente. E aí, quando sai o resultado, tem umas vagas que sobraram. Porque aqui, tipo, pode ter que não... Quando você faz, é assim, ó. Tem lá o pool de aplicantes. Aí você faz, eu apliquei... Aqui em Ontário, eu apliquei para... acho que 83 vagas. Aí, por exemplo, aí você faz a sua escolha. A minha primeira escolha era Ottawa. Então, a minha primeira escolha é Ottawa. Aí, quando tiver o match, a Ottawa também vai fazer, as universidades fazem as escolhas. Os meus candidatos são esses. E aí, ele vai pegar, tipo assim, a minha escolha e vai ver se eu tô lá na da universidade. Vamos supor que eu não entrasse em Ottawa. Aí, ele pega a minha segunda escolha, eu acho que era McMaster, não lembro. Aí, ele vai lá na McMaster e olha, vê se eu tô na lista da McMaster. Se eu tiver, aí eu faço match. Então, é importante também, outra informação. Quando você faz a sua lista, bem mais à frente, né? Você bota pelo lugar que você quer ir, não pelo lugar que você vai passar. Porque se por acaso você botar, tipo assim, eu acho que eu não passo em Ottawa, a minha chance aqui era pequena, por exemplo. Eles pegam mais recém-graduado. Eu acho que eu não passo em Ottawa, então eu não vou botar Toronto primeiro, porque tem mais vaga. Não é assim que funciona. Você tem que botar o lugar que você quer, porque prioriza a sua lista e vai lá bater com a universidade. Se você queria, por exemplo, aqui e botou primeiro Toronto, pode ser que Toronto tenha ali ranqueado em primeiro. Só que como você não ranqueou Toronto em primeiro, se a McMaster escolher, aí pronto, você vai fazer match para sua primeira escolha que você colocou lá no ranking, entendeu? Então, você ranqueia não pela sua chance de passar, porque você ranqueia pela sua escolha, onde você quer ficar. A sua prioridade. Porque o algoritmo deles vai fazer com que você vá para o lugar que você escolheu, obviamente, se aquele lugar ele escolheu também. Entendi. Silvia, outras perguntinhas aqui.
Então, sobre recurso, né? Sobre as fontes de estudo. Seria mais Então, Canadá depende. Key Bank, o Toronto Notes. Isso varia tanto assim. Eu achei que para o II, o Canadá Key Bank me ajudou muito. Quando eu fiz o Q1, eu já achei meio inútil. O Q1, para quem olhar lá, tem duas fases, né? Tem duas partes. A de manhã é uma prova objetiva. São 210 questões em 4 horas. Então, assim, o inglês conta, porque você tem que ser rápido no gatilho. Uhum. Eu estudei, e à tarde tem umas questões que eles chamam de CDM, que é Clinical Decision Maker, que eles dizem que é subjetiva, mas assim, não é descrever, é completar. Tipo, tem para você botar os exames que você vai pedir, ou dar diagnósticos diferenciais, ou conduta, mas assim, são coisas pontuais, não é que você Não vai é para escrever. discursar, tipo, não é Não escrever é um questão de discursivo. discussão. Não, É não é só discussão. escrever. Pós-diagnóstico, você coloca 5 opções, essas Então, coisas. aí eu estudei, quando eu comecei a estudar, eu estudei em grupo para o Q1. Eu gosto de estudar em grupo, resolvendo questão. Eu lembro muito que as pessoas falam. Eu também gosto de estudar em grupo e estudar por questão. A gente estudava online mesmo, não era muita coisa, não. Eu já tinha estudado o conteúdo todo para ir sozinha, então a gente se reunia 2 vezes por semana, tipo 2, 3 horas. A Renata estava fazendo mestrado, a outra estava com uma filhinha bem pequenininha. Eu e a outra tínhamos 2 filhos, então a gente reunia o que dava e a gente resolvia a questão. A gente fez todas as CDM do Canadá Key Bank. Eu achei que elas mais confundiram do que... Elas não têm nada a ver com a prova. Nada, nada, nada a ver com a prova. E aí depois As questões de quê? Que não tem nada a ver com a o prova? Canadá Key Bank é a CDM, que são as Clinical Decision Maker, que é a parte que seria subjetiva. Uhum. Eu achei bem confuso, então não faria de novo. Mas tem gente que acha que ajuda. Aí Aí depois você indicaria o quê no lugar? a gente estudou, eu tinha assinatura do Banco Americano e World Step 3 e a Renata tinha do Step 2, Uhum. Clinical Skills, Clinical Knowledge. Eu fiz esse banco tipo 70, 80% meu e a gente fazia questão junto também. Uhum. Por que eu acho que o banco melhor é o Step 2? A gente fez eu assinei o TRI porque a gente estava estudando junto e o TRI tem uns casos interativos. Como a gente estava no processo de fazer o NAC também, a gente achou que ia ser interessante para o CDM. É um perfil diferente, mas eu acho que ajudou. Então, a gente fez todos esses casos do Step 3 também. E aí, quando a gente fez as questões objetivas do eWord, elas não têm nada a ver com a prova. Mas, assim, o banco O que é o WeWord? é um banco de questões americanos. Ok. Então, Ele é bem esse caro. WeWord é diferente do Step 1 e Step 2. São duas coisas diferentes. Não, Step 2 é a prova e o eWord é o banco que prepara para a prova. Para essas provas. Ok. É o banco, eles chamam acho que USMLE, acho. Então, o Step 2 é melhor para estudar. Eu fiz o Step 3 mais pelo banco interativo, não precisa para o Q1. Eu não sabia na época, mas para quem vai fazer, tem o site do Royal College do Canadá, ele tem uma seção de ética que tem uns casos fantásticos para estudar a parte de ética. E a gente usou o Toronto Notes como base. Então, tem alguns capítulos que eu li inteiros. Eu li a parte de psiquiatria inteira, é o melhor lugar, eu acho. Eu li a parte de geriatria. Eu não estudei nada nenhuma vez, nenhuma de GO, porque eu tinha que estudar o que eu não sabia. É. Eu não estudei nada de GO nenhuma das Esse aí vezes. que você leu o capítulo inteiro foi em qual lugar? No Toronto Notes. Toronto Notes. Uhum. Eu sou velha, gosto de papel, sou super visual, então eu gosto da página. E eu comprei o Toronto Notes da segunda vez que eu fui estudar. Para mim, valeu a pena. Eu gosto do livro, assim. Eu não risco o livro, mas o Toronto Notes ele é uma apostila, não é exatamente um livro. Então, eu usei highlight, marca-texto. E aí, eu gosto de dicas. No Toronto Notes, eu riscava, assim. Eu fazia, marcava. Então, aquilo me dava uma sensação de accomplishment, assim, que eu tinha estudado. Mas eu li alguns capítulos inteiros, não li inteiro. Depende de como você estuda. Minha colega de estudo, que não é brasileira. Uma coisa que eu aconselho também, fortemente, estudar com pessoas. A IBC tem uma associação de MD
que eu acho muito válida. E aí você conecta com Verdade. outras pessoas, vê pessoas que estão na mesma situação. Eu fiz amigos, excelentes amigos, e assim, é muito bom estudar com gente de outras culturas. Assim, eu acho fascinante a troca de experiência cultural por si só, Uhum. mas quando você está cansado, você tende a ir para a sua língua mãe. E aí você está morto, acabado, tem que explicar uma coisa, e aí você está cansado, você vai usar vocabulário em português. Quando você estuda com uma pessoa que não sabe português, não tem Você se salvação. força a falar, né? Tem O que falar. seu cérebro não usa, ele nem pensa que tem esse recurso, mas se a pessoa for brasileira, você vai lá e para estudar. E as pessoas têm uma percepção diferente das mesmas questões, têm vivências diferentes. Então, assim, para a prova prática eu acho interessante, mas assim, para a prova teórica, mas para a prova prática eu acho fundamental que você pode até ter um companheiro de estudo brasileiro. Mas você tem que ter, eu recomendo fortemente pessoas de outras nacionalidades. É verdade. Boa dica, Silvia. O pessoal tá falando aqui e a Batatinha, eu não, Batatinha Malu, perguntando qual a experiência que você teve em medicina da família. Qual o nome? Foi o Observership que ela fez. Pô, Observership, que é agora, isso que a gente falou, que em BC é considerado hands-on, considerado como prática médica, mas em outras províncias pode ser que não seja. Por isso que o processo de reabilitação ele é muito complicado, como a Silvia falou, porque depende muito de província para província. Não é uma coisa que tem um padrão nacional que porque segue. não, nos Estados Unidos você vai lá no botão, é um documento para tudo. Aqui você tem que adaptar o seu Adaptar CV cada um, então você para tem que saber essas cada nuances. universidade. Essas nuances, assim, por exemplo, saber que em BC o observership é hands-on e eles vão ser considerados como prática, mas em Ontário não vão. Como é que você vai saber isso? É tendo contato com as pessoas, network. Por isso que essa associação é importante, igual ela falou. Aqui de BC já participei de várias palestras também, muito boa. E a Silvia, inclusive, era voluntária, né, Silvia, na Eu era associação. voluntária. Associação de IMG, né, International Medical Graduates de BC. Então, sempre você tem que focar para onde que você quer imigrar, onde que você vai morar, aí naquele local você tem que procurar aquela associação de médicos imigrantes que sempre vai ter em cada província, na cidade que você tiver. E aí você vai fazer contato com essas pessoas, vai pegando as dicas, vai pegando essas nuances aí, que é só com a prática mesmo, e de cada local como que funciona. Você vê, tem local aí que considera como filtro o ano de graduação, tem local que considera como filtro a dicas valiosíssimas que você deu aqui, Silvia. A nota da prova, por exemplo, né? A nota do NAC aí. Então, essas coisas que as pessoas não sabem e a gente que está no Brasil fica perdido. E só de olhar o site, você não tem essas informações que a Silvia está passando aqui. Então, Silvia, muito obrigada. Isso aí está ajudando muita gente, vai ajudar muita gente aqui que vai assistir essa live depois também, né? Que vai ficar aí no GTV e tudo. Eu agradeço já desde já pela sua boa vontade. Outra coisa que eu ia falar também, que eu comecei, é que assim, as notas são importantes, mas elas não são tudo. Uma canadense, que era a MD, eu encontrei, saí, porque eu sou entrosada, saio, né? O Josué, não sei se você lembra, que é um brasileiro que fez medicina da família, ele já é médico aqui no Quebec. Foi lá em BC, Lembro, sei. Vancouver, e aí a gente saiu para jantar com ele. Eu, a Maria, bem pouquinha gente, acho que umas... E Eu lembro. ele tava com duas amigas canadenses. E na época eu tava nesse processo, meio de, assim, batalhando para ter os requirements para aplicar. E aí ela falou assim para mim, ó, eu vou falar para você, porque toda a MG fica achando que tudo é a prova. E na verdade ela falou assim, as notas só tem que levar para entrevista. Você tem que deixar de ser papel para ser gente, né? Uhum. Você tem que sair, porque assim, se o computador lhe excluir pela sua nota, né, nunca ninguém vai lhe ver. Eu acho, não posso afirmar, né? Mas eu acho que a minha aplicação e outras em BC não foram nem abertas, entendeu? Uhum. Por causa que já passou pelo filtro, né? Porque passou por algum filtro. Eu acho, não tenho certeza. E aí ela falou, mas Suane tá aí. Quando chegar na entrevista, o que vai definir é se você é uma pessoa que eles querem trabalhar. Então, uma coisa importante também, eles não acharem que você vai fazer aquilo que você está aplicando, tipo, eu na verdade, queria mesmo fazer o que eu fiz. E queria muito, assim, eu gosto muito. Quando você sai do país, você acha assim, não, eu abriria mão de ser médico. Eu achei que, assim, eu vou tentar, mas no meio do processo, você fala, não é tão bem assim, sim,
depende da pessoa. Meu marido abriu, tá feliz e satisfeito, entendeu? Eu Então, acho que é só no meio do processo que você descobre. Não tem como. Aqui a gente muda de opinião o tempo inteiro. É aquela questão, imigrar não é fácil e a gente sempre muda. A gente sempre tem plano A, B, C, D. A gente tem sempre que está ter. se adaptando. Então, tem muita gente, foi o que a Maria falou também, né? Que passou no Fellow agora. Inclusive, eu quero convidar ela para uma entrevista também. Que ela mudou, achou que quando ela saiu do Brasil, né? Talvez eu até não queira ser médica, mas no processo ela viu, não, eu sinto falta da prática. Eu quero sim seguir esse Porque às caminho. vezes você tá tão incomodada com a situação outra que você acha que você abriria mão. Mas assim, uma coisa é você achar e outra coisa é você. E você tá tão empolgada, tipo, você quer sair do Brasil por os seus motivos, N. E aí você tá tão empolgada em mudar de país que você nem, na hora do momento, assim, você nem pensa, você só quer ir embora. Quero Na ter essa verdade, oportunidade de morar fora. é. E deixa eu ver o que mais que eu tinha para. Então, mas quando chega na entrevista, aí é diferente. Então, assim, você tem que ter um motivo convincente de se você vem de outra especialidade, porque você migrou. A minha transição era Isso aí é muito fácil. importantíssimo. Importantíssimo. Porque, Vejo gente direto mandando mensagem para mim. E assim, de uma especialidade que tem pouquíssimas vagas, por exemplo, neurologia também é muito difícil, né? é, Então tem pouquíssima vaga em MG. E como é que a pessoa vai passar? A pessoa tem uma especialidade no Brasil, ortopedista, alguma coisa assim. E aí quer vir para cá, as vagas maiores é de Family Medicine. Mas como é que você vai suportar a sua aplicação para Family não, mas Medicine? tudo é possível, porque eu conheço gente que, tipo, agora comigo entrou um cirurgião geral. Na Family Você pode. Medicine. Mas assim, antes de convencer as pessoas, você tem que convencer a si mesmo. Então, eu conheço uma pessoa que tinha notas fenomenais, era de uma área cirúrgica. Eu não acho que essa pessoa estava realmente querendo, ela queria só o título. E apesar de ter notas, as notas muito superiores às minhas. Uhum. E a pessoa não passou, fez a mesma entrevista que eu fiz. Então, se fosse por nota, não tinha como eu ter entrado. E eu entrei para a minha primeira opção e a Uhum. pessoa nem entrou, entendeu? E você acha que é por causa que faltou experiência? Para Não, porque encaixar? a pessoa também tinha clinical trainee de 1 ano em family. Eu acho que no eu interior a pessoa queria uma licença médica no Canadá, não exatamente ser médico de família. E isso, assim, não era genuíno o seu interesse e Pela medicina da família. pela medicina da família, e isso Uhum. transparece na entrevista, eles conseguem perceber. Então, Mas como que você acha de uma pessoa de uma especialidade totalmente que não é family da medicine e tem uma experiência. No caso, você também era GO, tudo bem, mas, né, mas uma assim, no especialidade geral, eu vou diferente. E fazer aí, link que eu posso te explicar. E assim, aqui nos Estados Unidos é parecido. No Brasil, a GO faz muita coisa de medicina da família, mais os procedimentos, né? isso. Mas a gente faz o pré-natal, de tudo, a gente faz a parte de saúde da mulher toda. No fim, você é muito psicóloga no consultório também, então você faz um pouco de Uhum. distúrbio do sono. Se você for um GO, você faz uma parte de distúrbio do sono, depressão, ansiedade. Eu É. nunca tive É tudo. mais fácil, realmente é mais fácil de encaixar, de suportar Aqui, do que um cirurgião, por exemplo. Né? Um mas você cirurgião que quer pode fazer dizer medicina como da família. cirurgião, você pode dizer como cirurgião, eu achei que era isso, mas eu sinto falta dessa coisa do vínculo, de estabelecer vínculo. Você pode dizer que é uma coisa que faltava, que você quer. Mas eu acho que vai ser fundamental fazer um tipo de prática na medicina da família, seja um observe, seja alguma coisa, né? Não, com certeza. Assim, o que eu estava dizendo que você tem que focar, eu acho que você tem que, por exemplo, eu não fiz nada na minha aplicação para GO. Porque, na verdade, não era. Eu apliquei no fim, mas não adianta. Então, acho que você tem que gastar sua energia naquilo que seu CV tem que ser convincente. Até Uhum. porque você está correndo contra o tempo. E tem a questão do dinheiro. Então, É. não dá para você fazer... Tipo, não dá para você fazer... Até me ofereceram, assim, nesses contatos, o cara que é o chefe do departamento da GO de BC. E a pessoa me disse assim, se eu te indicar, eu tenho certeza que ele pega. Só que assim, eu tava fazendo as provas e ela me disse, só que você tem que ter tempo porque ele vai querer que você participe e tal. Eu tava fazendo as provas, eu tava fazendo o clinical observership, eu falei, não vou largar uma coisa que eu já assumi e
Então, assim, não dá para tirar para todo lado, porque tem a questão do tempo que está correndo. Você tá, Isso. assim, você tem que fazer um balanço muito grande entre o tempo que você demora para estudar, porque as provas, como você disse, tem tentativas limitadas, Isso. e você precisa de uma certa nota, mas também você não pode ficar para sempre nesse projeto, porque senão suas chances vão cair. Uhum. Mas nada é impossível. Tem um brasileiro que passou para a única vaga de plástica do Canadá. Não, impossível não é. A gente sabe que é difícil, mas impossível não é. Existem as vagas, existem pessoas que conseguiram, existem caminhos, existem, né? Mas eu acho que a gente precisa ter pé no chão, porque difícil não tem para todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Então é preciso entrar realmente assim, com consciência, sabendo de tudo isso, do dinheiro envolvido, do tempo que vai ser gasto, né? Do suporte mesmo emocional, se você precisa disso mesmo? Será que você precisa revalidar, né? Ou Porque é um será que uma processo outra de opção, você poderia ter uma outra opção, né, na sua vida? Ou você acha que você é dependente disso, né? De praticar da forma assistencialista, na clínica mesmo, de prescrever, de estar indo, de estar. Então, é preciso pensar realmente em todos os lados para você estar entrando com consciência nesse caminho. Então eu assim, como mensagem final, eu acho que você tem que ter um planejamento extremamente bem feito, financeiro, emocional e assim, esse processo ele não é fácil. Eu sou uma pessoa, não sou tipo convencida, mas eu sou uma pessoa, tipo, eu tenho a minha jornada, tive, eu sempre, como é que eu diria? Você é uma pessoa dedicada e focada. E não era isso que eu queria dizer. Eu sempre fui comprometida com certos princípios. Então, assim, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Mas o processo é tão difícil que você começa a se questionar. Tipo, você é MD do Canadá, você não é ninguém. Uhum. Tem gente que vira pra você, eu ouvi isso. Tipo assim, eu não sei nem se vocês terminaram a medicina. Como assim? A gente fez a verificação de credencial. Se eu tô aqui, eu fiz medicina e fui reconhecida pelo país de vocês. Mas assim, é desse nível. Nossa. Não é todo mundo, mas você chega a ouvir isso, entendeu? Uhum. A população em geral, não. Acho que a população é super respeitosa. Mas assim, tem médicos, os médicos canadenses, como em todo lugar, eles querem como é que diz? É proteção de mercado, entendeu? Então você tem que. E as provas são difíceis, não são impossíveis, e não é a parte mais difícil, mas assim, é um processo, você está sempre correndo, e tem que fazer a prova, tem que fazer isso, tem que fazer outra prova, tem que. É muita coisa. Um conselho, então, assim, tem que ter planejamento. Planeja a longo prazo, mas foque no próximo passo. Uhum. Você não pode ficar pensando só na quimera lá no fim. Pensa só numa das cabeças assim que você tem. Então, o que eu tenho para o próximo passo? Meu próximo passo é conseguir o PR. Que eu acho que deveria começar assim. Esse planejamento ele tem que partir antes de tudo, porque se você não consegue fazer nada. E o processo vai mudando. Então, o meu próximo passo é conseguir o IELTS. Então, planeje, veja tudo que você precisa fazer, faça um timeline razoável. Mas seja produtivo em cada momento, né? Faça valer aquele presente. No próximo passo, porque aí você foca naquilo ali, você tem a sensação de ter atingido aquele ali, uma coisa assim tangível, né? Porque são vários, não fica, senão você vai se desgastar muito é um processo de muito longo prazo. Faça planejamento financeiro bem feito, assim. Para quem é recém-formado, a gente não tem o luxo de ter o PA, então depende muito do que você quer, são decisões muito individuais. Mas se o meu foco fosse imigração, eu iria trabalhar como médico da família e juntar dinheiro, porque você junta dinheiro e experiência. Perguntaram aqui, medicina da família ajuda se a pessoa já é no Brasil? Claro que ajuda. Ajuda. Então, se você já tem um pensamento, igual a Silvia falou aí, se você já quer se mudar de país, eu queria migrar para o Canadá, eu quero praticar lá, se você acabou de formar, dica, entra para medicina da família. É o que acho que é o que mais tem chance aqui. Tem também outros processos, assim, para você ter licença independente é esse que eu estou fazendo, né, da residência, aí você vai ser full license, mas você tem licenças restritas, você pode vir na especialidade, você já é na especialidade, faz o fellow,
eles também têm preferência por quem é experiência clínica recente, né? Então, é bom que você esteja vinculado a um serviço. Os fellows também, para quem já tem especialidade, eles, assim, tudo é longo prazo. Você aplica, tipo, esse ano para começar daqui a 2 anos. Porque você começa o processo esse ano, o resultado sai ano que vem, e aí começa no outro ano. É, do fellow, né? E aí, interessante também, Silvia, outra pergunta aqui. O pessoal às vezes fica assim, é melhor eu ir para o Brasil depois que eu formar para o Brasil, para o Canadá. Melhor eu tentar depois que eu formar, ou melhor fazer residência primeiro? Minha opinião, depois você fala a sua. Eu acho que é melhor fazer uma residência primeiro, inclusive medicina da família, porque aí você já tem mais chance aqui. Porque você consegue tentar um fellow, porque o fellow tem que ter especialidade. Mas aí você consegue uma experiência clínica. Fellow, né? Medicina da família só. Eu não sei, depende muito do que você quer. Se você quiser ser médico da família, eu não faria nem residência, porque assim, não faz muita diferença você trabalhar como médico da família, a não ser que tem uns processos que são de... Você entra sem fazer residência, você tem uma licença limitada. Por exemplo, o BC tem, chama... Aquele PRABC? PRABC. PRABC. Em Saskatchewan tem, chama CIPA. Tem várias províncias que tem. Então, você pode entrar para ser médico da família, ser uma licença para aquela província. Mas você tem que ter experiência em medicina da família. Mas tem muito especialista que faz, a verdade é essa. Porque ele, assim, ele vai dizer que você tem que ter, parece que 2 anos de prática nos últimos 3 anos, na maior parte dos lugares. Tem que olhar lá, em BC, eles pedem umas coisas específicas. Você tem que ter 2 anos de pós-graduação. Lembrando que o nosso internato é considerado pós-graduação, apesar da gente fazer antes da graduação. Então, eu não podia fazer, por exemplo, para BC, porque eles pedem 8 semanas de cada área. Psiquiatria, isso muda de província para província. Na minha faculdade, na época, o rodízio de psiquiatria não era separado. Então, eu não consigo nem aplicar. Mas, por exemplo, no de Sasquatch, eu poderia, mas aí já tem outra prova. Não é simples também. Eu conheço que está fazendo. Não é simples, o processo é longo, tem outras provas que eles exigem, é super competitivo. Então, e a sua licença é restrita para aquele lugar. Não foi minha primeira opção, eu não olhei muita coisa, mas se você tiver a residência de medicina da família, 2 anos, você tem esse caminho também. Se não tiver a residência e você trabalhou como médico da família, você também pode, desde que você consiga provar com o seu internato da faculdade que você passou naquelas disciplinas, né? E naquelas áreas, que são as áreas gerais, em geral. Aqui pede psiquiatria, por exemplo, Saskatchewan não pede, tem que olhar lá. Todos têm que ter, nesses processos provinciais, geralmente você tem que ter o Q1 e o NAC. Quando você brincar, isso é medicina da família. Tudo que eu tô falando é para medicina da família. Se você quiser ser especialista, pode, assim, ou você faz electives durante a residência, durante a faculdade, se você tiver dinheiro e conhecimento e puder vir para o Canadá, mas você tem que ter contato, você tem que ter rede de contato. Para fazer observeship ou eletivo, né? Esse colega que eu disse que passou para plástico, ele já era plástico no Brasil. Eu acho que ele não era formado há tanto tempo, mas já era plástico, quer dizer, 5 anos na veia. E estava trabalhando há um tempo, é formado na USP, que é uma faculdade que tem um nome aqui, né? A maior parte não tem, mas assim, na plástica, no lugar que ele passou, o pessoal conhecia o pessoal da USP. Ele passou, fez... aquele que era pago ou não era pago. Eu acabei não falando. Clínica professor, você não recebe nada em BC. Você paga para receber sua licença, para tirar a licença, e você paga o seguro, que é o equivalente ao do residente. Na época, acho que era $167 por mês. Você paga o seguro profissional. Você tem que pagar. Aqui em Ontário tem uns lugares que você paga para acompanhar. Então, esse meu amigo, por exemplo, é meu amigo virtual. Eu acabei de parar em Ottawa, que ele faz residência aqui. Agora, eu não conheci ele por causa do Covid, mas vou conhecer em breve, porque ele me ajuda desde que eu estava no Brasil. Ele veio para fazer um MBA, eu acho, terminar um MBA, e aí ele conseguiu acompanhar na cirurgia. Eu lembro que teve uma época que ele pagava $500 por semana só para ficar acompanhando os caras. Olha o dinheiro que tem que ter. Só que aí, quando ele acompanhou esses caras, ele conseguiu um contato e conseguiu vir passar 15 dias em Ottawa, que era onde tinha vaga de plástica.
Então, quando ele aplicou para plástica, as pessoas já conheciam da indicação desses caras que eram os bambambãs e porque ele passou 15 dias aqui. Ele não era mais um rosto desconhecido, entendeu? Quando ele estava na Na faculdade? aplicação do Carmes. Não, quando ele estava na faculdade, não. Quando ele estava, ele já trabalhava no Brasil e veio fazer um eletivo. Já era médico, ele migrou para o MBA. Só veio passar uns 15 dias, pediu para ver se podia observar o serviço. Não, ele veio fazer um MBA aqui, sanduíche. Ele fez tipo um pedaço no Brasil e fez outro aqui. E aí nesse MBA ele fez contatos, começou tipo a voluntariar na cirurgia, aí conseguiu. Aí foi se infiltrando. Foi indo, construindo relacionamento, foi indo. Mas é o que eu tô dizendo assim, ele conseguiu a vaga, apesar dele ser um cara super bom e tudo, assim, foi fundamental ele ser conhecido no serviço. Com certeza. Então, planejamento tudo ele me deu essa dica, eu vou dar, se ele é bom, se fosse bom ninguém dava, vendia, né? Eu não acho, tudo depende do que você quer fazer da vida. Quando eu tava no limbo, é muito difícil, porque assim, você não tá fazendo um fellow, você não tá fazendo um mestrado, você tá apostando numa coisa que você não sabe se vai dar certo. Mas eu resolvi que eu ia dar tudo que eu tinha, se não desse certo, eu tinha a consciência tranquila que não tinha sido por falta de tentativa ou de energia despendida. Eu não aconselho trabalhar durante o processo. Se você quiser isso, porque é uma corrida contra o tempo, não é fácil estudar para as provas. Se você trabalhar, ele me disse isso assim, você pode trabalhar, como eu disse, eu trabalhava, não é que eu trabalhar que eu estou dizendo para pagar suas contas, entendeu? Uhum. Se você conseguir um trabalho, como a gente tem amiga que conseguiu, que ela trabalhava na UTI e era remunerada, tipo, tinha uma licença de clinical assistant, tudo bem. Mas você trabalha em uma coisa total, se for mais na sua área, tudo bem, mas assim, trabalhando em uma coisa muito diferente. Você perde o foco um pouco. Você perde o foco. Uhum. Aí a gente tem... Perde totalmente na época mesmo, em 2000, né? Que eu parei de estudar no início, comecei a estudar com vocês. Aí eu comecei a trabalhar no restaurante, perde o foco. Então, aí conheço gente, então assim, é difícil, mas eu vim com dinheiro pra, tipo assim, ficar 3 anos sem ninguém trabalhar. O padrão de vida, a Mari sabe, cai absurdamente. Cai. Né? Cai muito, mas você tem que saber que passa uma fase de transição. Uhum. E é isso. Uhum. Mas assim, não vem agora, por exemplo, que o dólar tava mais de 4, né? Se você tiver... algumas vezes as pessoas me perguntam assim, que pro Express Entry precisa de um valor mínimo para aplicar, né? Precisa ter esse dinheiro mesmo. Aquele dinheiro não dá nem para tapar o buraco. Dá não, gente. Eu vou ter que fazer um vídeo no meu YouTube sobre isso, a questão financeira. Vou até contar da minha experiência também, dos erros que eu cometi. Mas assim, aconteceu que eu fui... Deus me abençoou, como se diz, sorte, né? Que eu falo que não é sorte, é Jesus ciência, e eu acredito em bênção. E eu tinha a sorte... a bênção de ser médica e solteira. Então, se acontecesse qualquer coisa, eu só voltava pro Brasil, trabalhava mais, juntava dinheiro e voltava. Mas nem todo mundo tem essa facilidade para ganhar dinheiro, assim, né? Dependendo da profissão que a pessoa é. Não tem essa facilidade de voltar pro Brasil, arrumar um emprego rápido e juntar dinheiro de novo. Ela tem que planejar muito bem planejado. E eu nem sei como é que o Brasil já tá, porque eu já estava disputando um emprego para médico, né? Agora já nem é tão fácil mais, assim, conseguir emprego para médico como antes. Acho que não tá mais tão fácil assim, né? Muita gente formando. Mas, assim, tá aqui precisando e, assim, tem tanta coisa para você ter mais essa preocupação, assim, de pagar as contas. Não é fácil, não, ver o dinheiro só saindo, mas... Só saindo, minha filha. Você ganhar em dólar e gastar em real é bom, mas pegar o real, passar pro dólar... Vou falar, o negócio vai que é uma beleza, viu? É uma rapidez, vai embora... É muito dinheiro. Aí você vai fazer uma provinha assim para o NAC, 2.800 a inscrição. E aí você tem que comprar alguma coisa para estudar. Você vai estudar com amigos, você vai se juntar em algum lugar. Então, assim, tem que juntar dinheiro no Brasil. E eu tentaria vir com o PR. O que o Yuan hoje você pode fazer de outros países, então eu acredito que possa fazer do Brasil. É uma prova prática, é uma prova teórica, dá para estudar do Brasil. Já tem muita coisa online.
Tem o blog da Maria também. Bota aí depois, que lá no blog da Maria tem muita coisa. Vou pegar e quando eu postar no GTV, já posto lá na descrição o link pro blog da Maria. E se juntem, quem vem para cá, tem muito, a Mari fala muito disso, assim, eu acredito muito, tipo assim, deu sorte de achar uma supervisora. Eu acho que é energia, né? Tipo assim, ela se dispôs a ajudar e ela acabou que eu ajudei muito, assim, foi uma troca muito grande. Uma troca. Porque para ela foi uma mão na roda, ter alguém que dividia, assim, diminuiu muito a carga de trabalho dela. E é bom ter alguém para dividir o dia, né? Tipo, a gente terminava, ia almoçar, é bom. É bom. E eu sinto falta disso. Mas ela me ajudou demais também. Então, assim, eu acho que você está disposta dos dois lados. E aí, quando nesse processo tem muita gente negativa. Tem muita gente que vai falar para você que não vai dar certo, que nem adianta, para que você está fazendo isso? Você está perdendo seu tempo. Então, assim, se junte de pessoas focadas e com energia. Isso. Eu acho que nada astral, pessoa positiva, né? Porque por mais que é difícil, igual a gente falou aqui, a gente tem que ter consciência, tem que entrar com o pé no chão, tem que saber da realidade. Mas é claro, né? Se a pessoa ela quer entrar para isso, ela tem que ser positiva, ela tem que focar no que vai dar certo e ficar ao redor de pessoas. Se não for isso, vai ser outra coisa. Entendeu? Nada se perde, conhecimento nunca se perde. Não. Se não for isso, nessa jornada, outras portas vão se abrir. Com certeza. Então, assim, dê o seu melhor no que você estiver fazendo e faça com vontade, né? Com que as coisas vão acontecer. Mas é difícil. Mas é difícil. Detalhe, é difícil. Prepare-se. Mas difícil. Não é impossível. Eu sempre dizia, o povo dizia assim, não sei o quê. Quando eu cheguei, eu tive algumas aulas com um cara que tinha feito o NAC. Isso é outra experiência, eu posso contar depois. E aí eu tive umas aulas privadas com ele pro NAC. Não sabia nada da prova, nada. E aí ele dizia assim pra mim, não tem vaga pra gente do nosso perfil. Tipo assim, porque a gente era mais de... No caso, eu não era mais de 40, mas estava beirando os 40. Ele tinha uns 40 lá no Pai Pedra. Ele fez esse... Que você entra direto. Ele tá em Saskatchewan. Ele entrou pra Family Medicine. Pro outro caminho. E aí ele falou assim, não tem vaga pra gente, tipo, dessa, sei lá, deve ter 5% das vagas pro nosso perfil. Aí eu falava pra ele, mas eu não preciso dessas vagas todas, eu só preciso de uma. Isso aí. Então... Silvia, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe sua jornada aí. A gente tá com saudade, você... A Silvia, para todos nós aqui, o pessoal que ficou, que a gente tem um grupinho nosso aqui de médico aqui em Vancouver. Então, assim, ela sempre fica como nosso exemplo, como pessoa, assim, de muita garra, batalhadora, focada, determinada que ela planeja mesmo e faz acontecer. Ela segue os passinhos mesmo. O que vocês viram, né? E teve a recompensa de ter conseguido entrar na residência aqui. Agora ela vai fazer a residência dela de medicina da família. E depois receber a full license. E provavelmente, depois da medicina da família, ela deve fazer alguma subespecialização na medicina da família e na GO, né? Que deve ser o que ela ama. Eu não acho que eu faria assim, todo mundo fala isso, mas assim, eu não preciso de ser treinada em GO e eu não preciso de... Eu só preciso ter os skills, então eu posso fazer GO sem precisar. Pra você fazer GO sem nem precisar fazer a sub, sem né? precisar. Então, a minha ideia, vamos ver se muda. Eu adoro a parte de educação, né? E eu gosto demais. De dar aula, talvez alguma coisa assim. A minha ideia, eu fazia isso no Brasil, mas já fazia aqui em Ottawa, tem um mestrado específico para educação médica. Então, se nada mudar, né? Vamos ver. A minha intenção é ficar na área de educação, assim. E aí eu gosto muito, tem umas áreas novas que se abriram, tipo cuidados paliativos, é uma coisa que eu gosto bastante. Que é uma área bem nova no Brasil, né? Assim, que não tem... Eu adoro um velhinho. E aí eu não vou fazer... Eu vou focar... Se eu fizer, que a ideia é fazer, eu vou fazer em alguma coisa que eu tenha deficiência. Tá. E não, porque na GO você já domina. Isso. Então tá, senão a live vai cair de novo. Aí eu não vou conseguir despedir de você. Muito obrigada. Um beijinho nas suas crianças aí, no marido.
E boa sorte. E Deus abençoe muito sua jornada aí. Eu vou Nós te estamos mandar torcendo por você. Nós estamos torcendo. E muito obrigada pelas dicas valiosas que você deu para muita gente aqui. eu vou mandar uns links depois, qualquer coisa você compartilha aí com o pessoal. Que Tá aí, bom. o do Carmes, do MCC, o do Royal College, que Isso aí aí. ajuda. Obrigada, muito obrigada, viu? Um Beijo. beijo. Beijo no Kiko. Tchau. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado a gente. Beijo, tchau. Como é que eu faço para poder. Agora eu quero gravar a live, gente. Vou falar para você, viu? Como é que eu gravo a live? Eu tenho que terminar a live, depois ela pede para eu salvar? Oh, meu Deus, tomara que seja.